Sim, tá. Eu posso introduzir, daí a possibilidade sou eu mesmo, né? Então, Não, se tiver alguma pergunta eu te falo, tá? Fica tranquilo. e também vai me falando se tiver pergunta, porque eu não tô mais vendo o chat, né? Tá bom. Então tá, vamos iniciar. Já tá gravando? Já. Tá. Então, gente, boa noite. Acredito não, essa é a primeira aula que eu tô dando lá junto com o Lucas, mas não só, eu também tô me apresentando, no caso, para os novos alunos, né? Tem gente que não me conhece ainda. Acho que é a primeira aula desse semestre que eu tô dando, desde que voltar nas férias. Então, sou o Bruno, sou professor de história também, junto com a equipe que vocês já conheceram, né? O Lucas, a Manu, a Julien, Coordenador. o Renan, sou coordenadora de disciplina. Que mais? É isso. Meu chefe, meu Se chefe. tiverem dúvidas, podem vir me buscar. Meu Podem patrão, vir, meu patrão. se tiverem dúvidas em questão do cursinho, questão da disciplina, podem me procurar para resolver qualquer problema. Estou no cursinho há 4 anos, né? Desde o início estou no cursinho, então posso dizer que eu entendo bastante coisa de problemas que podem existir, que vocês devem enfrentar. Eu posso ter pelo menos auxiliar onde vocês podem buscar ajuda, né? Se eu não souber responder. Então, se quiserem, é só me chamar, tá? Eu acabei de mandar meu número no WhatsApp ali, tô no grupo, então podem. No WhatsApp tá livre para vocês procurarem. Então, a aula de hoje vai ser a última parte, né, dessa questão da revisão que a gente fez principalmente com a questão dos nossos alunos, né, e as novas alunas. A gente fez uma retomada, né, um breve resumo, assim, do que foi dado até agora. Mas eu acho que vocês também sabem que a gente tem as aulas gravadas no YouTube do cursinho, né, tem a playlist lá. Faltam alguns vídeos, mas são poucos vídeos que faltam. A maioria dos vídeos, digamos, uns 70, 80% dos vídeos estão lá. Então, esses conteúdos que a gente está passando, todo o conteúdo que a gente vai ver hoje já está no YouTube, sim, são outros conteúdos que não estão lá. Então, lá está o conteúdo da Revolução Francesa, está o conteúdo do Iluminismo, está o conteúdo que a gente fez uma aula extra, né, sobre o Iluminismo, que a gente estudou mais profundamente a questão dos três poderes, do Estado, da Constituição, enfim, a Constituição política, né, que é o que o Brasil segue no momento, né, que é os três poderes, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Mas então vamos iniciar. Quer falar alguma coisa, Lucas? Oi, gente. Boa noite. Tá gravando a minha voz? Não, só tá um Não? delayzinho. Um delayzinho do momento que eu falo pra tu onde tu escuta, mas tá de boa, tá tranquilo. Tá, então tá. Então aqui a gente vai começar com o iluminismo, gente. Então, como eu falei antes, a gente trouxe questões muito básicas, a gente vai ver só por cima esses conceitos e esses conteúdos. Então, para vocês podem, se tiver dúvida, podem ir perguntando, mas se vocês tiverem, se sentirem bem perdidos mesmo, então procurem a aula completa no YouTube que vocês vão achar. A Isadora está participando. Oi, Isadora. Tô, profisa. Então, Seja, iluminismo. seja Então, bem-vinda, iluminismo, profissa. gente. Bem-vinda, colega. O iluminismo, ele parte ele como diz o segundo slide, ele é um movimento, né? Isso é uma questão de discordâncias na própria historiografia. Tem gente que acha que o iluminismo é uma ideologia, mas a gente trouxe essa questão de que o iluminismo é um movimento justamente por aí que pela palavra movimento ser menos problemática, ser menos polêmica do que a questão da palavra ideologia, né? Mas o iluminismo
enriquecendo muito, né, através da colonização, das explorações de âmbito global. A burguesia estava crescendo, que então começou a querer contestar, querer ter poder, né, porque naquele momento só quem tinha poder era a nobreza, né, era a monarquia, e a burguesia então queria um espaço na hora das decisões sobre a sociedade, né. E a partir disso, vai então começar a surgir uma série de pensadores que vão começar a pensar, a criar teorias, né, sobre o modo de governar, o modo de viver em sociedade. Aqui, por último, ali tem o despotismo esclarecido, que é um outro conceito, que vai ser quando a monarquia, vendo esse avanço dessas ideias dessa classe burguesa, e essas ideias tomando corpo, né, se espalhando muito pela sociedade, elas vão começar a inserir essas ideias no seu modo de governar. Então, o despotismo esclarecido nada mais é que são monarquistas, né, reis, que vão começar a utilizar de algumas ideias do iluminismo para governar. Então, isso a gente vai chamar esses reis, né, de déspotas esclarecidos. Alguma dúvida até aqui? Se alguém falar, fala aí. Não, eu não tô de boa. Tranquilo. Nada? Tá. Eu acho que é só resumir assim, tá, gente? Acho que o Bruno já deu uma bela resumida. Mas vamos pensar que o iluminismo é a filosofia burguesa. É uma boa colocação. O iluminismo é a filosofia burguesa, tá? Então, essa classe social que... Só um pouquinho. Tô em aula, depois eu ligo, tá? Desculpa, gente. Essa filosofia burguesa vem de acordo com essa classe social que está em ascendência desde a Idade Média e que agora tem, além de renda, que é o poder dessa sociedade. Era a classe social mais rica. Então vai se iniciar essa quebra, esse rompimento com o pensamento, e aí vem o pensamento iluminista, que é o pensamento burguês, a filosofia burguesa, e na prática isso vai resultar depois no que a gente vai ver nas revoluções. Certo? Então, para a gente entender a revolução, a gente tem que entender muito bem o que o Bruno está falando aqui, porque é a base toda teórica que vai incumbir nas revoluções depois, certo? Que são revoluções onde grande parte delas, tirando uma delas, quem vai tomar o poder vai ser a burguesia, certo? Isso aí. Quando eu falei anteriormente, gente, desses pensamentos, né, esse pensamento iluminista, ele é, na verdade, uma série de pensamentos, né, que vão formar o movimento iluminismo, né. E esses pensamentos, então, a gente tem os que mais se destacaram, mas não são apenas esses aqui, né, que a gente trouxe aqui, esses pensadores, essas pensadoras, tiveram outros, né, alguns outros, mas esses são, digamos, os principais, os que realmente acabam mais sendo cobrados em provas, né, tanto no Enem quanto na URGS. Começando então pelo René Descartes, né, que ele vai surgir toda com essa ideia de razão e de ciência, né, de pautar o pensamento da sociedade, o pensamento da humanidade através da razão e com a prova científica, né, de que os métodos científicos, as coisas existem e têm que ser comprovadas, a verdade tem que ser comprovada através da ciência, né, e não da religião, que era o pensamento que estava em voga antes, né, nesse final de Idade Média, durante toda a Idade Média, na verdade, mas principalmente nesse final de Idade Média, né, onde vocês viram também na questão do Renascimento, né, onde tem o Renascimento, isso também é um movimento, né, e a partir do Renascimento sai de Deus no centro do mundo e coloca o ser humano no centro do mundo, né, o antropocentrismo. E a partir disso então vai surgir essa ideia de querer comprovar tudo que é a ver com a sociedade, com a humanidade, através da razão e da ciência, e não através da religião, da Bíblia, né, dos dizeres do clero, por assim dizer. Um outro pensador que também bastante se destacou, né, e a gente conhece não só na história, mas principalmente na área das exatas, né, é o Isaac Newton, e ele vai então pensar a sociedade, a humanidade, através de formas e teorias pensando em números, né, e aí é registrado pela matemática e a física, né, e vai começar a explicar uma série de fenômenos, por assim dizer, através da matemática e da física, né. O John Locke, então, ele vai surgir, vai trazer a ideia dos direitos naturais do homem, né, onde o homem aqui coloca entre aspas, porque é a raça humana, né, os seres humanos, e os direitos naturais do homem, então, seriam a propriedade, direito à vida, direito
mais, Lucas? Direito à livre escolha da religião, a escolha da expressão da religiosidade, né? Se essa pessoa quiser. O outro pensador também popular nesse do iluminismo é o Voltaire, né? Que então vai trazer a ideia do direito de liberdade, né? Que as pessoas então vão ter liberdades para escolher essas coisas, né? Para escolher a sua religião, para escolher onde o direito de ir e de vir. Liberdade de imprensa. Enfim, liberdade de imprensa. Enfim, mas a gente sabe que esse espírito que é uma liberdade para poucos, né? Eles não pensavam essas liberdades, por exemplo, para as pessoas que estavam sendo escravizadas nas Américas, por exemplo, ou na Europa, né? Na Europa também teve pessoas escravizadas. E para as próprias mulheres também. Para as próprias mulheres também. A gente vai ver no finalzinho da lista ali que eu vou discutir rapidinho também. Um outro pensador é o Montesquieu, né? Que vai trazer essa ideia dos três poderes, que é a questão de pensar a governança, né? Do Estado, do país, da cidade, sociedade, enfim, através de três poderes que vão se dividir entre o poder executivo, que seria o presidente, dando uma maneira geral e mais atual, que seria o presidente, o poder legislativo, que seriam os deputados, então seria um grupo maior e não só uma pessoa, e o poder judiciário, que seria então, no Brasil hoje, o STF, né, o Tribunal Federal, que seria esse poder que o primeiro poder, o executivo, executaria as leis, né? O segundo poder, o legislativo, criaria as leis, e o terceiro poder, o judiciário, ele tentaria deixar essas leis, verificaria se essas leis estão sendo aplicadas conforme elas foram criadas, e também ele seria digamos, buscando equilíbrio tanto nas escolhas do poder executivo quanto do poder judiciário. Desculpa, quanto do poder legislativo. Mas ele não é um poder moderador, né? Os três poderes, eles têm que existir em constante equilíbrio, né? Nenhum poder pode se sobressair sobre o outro. Isso a gente vê na aula dos três poderes, né? Também tem no YouTube. Ô, gente, outra coisa que é importante do Montesquieu é que ele cria a ideia de um conjunto de leis do Estado, que é o que a gente chama hoje em dia de Constituição. Todo Estado moderno tem a necessidade de ter um conjunto de leis que é a Constituição, certo? Então essa ideia do Montesquieu também é importante a gente saber. A gente também viu a Constituição no vídeo do Montesquieu, gente. Vale a pena conferir. A gente trouxe uns pedacinhos da nossa Constituição brasileira, né? Colocamos o link, né, da Constituição, que todo mundo tem acesso, né? Tanto que é uma coisa que eu brinquei na aula, que a Constituição deveria ser estar a rodo para todo mundo poder pegar nos lugares públicos, assim, não é essa a realidade, né? Eu acho que se as pessoas tivessem contato com a Constituição desde sempre, entendessem o que é a Constituição desde sempre, eu acho que as pessoas fariam suas escolhas e entenderiam de política muito mais, né? Então, o próximo é o Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau, que ele vai trazer esse pensamento da vontade geral, né? Onde o povo tem capacidade de escolher quem vai o governar, e também a ideia do contrato social, onde o governante e o povo fazem uma espécie de um contrato, que é um contrato social, quase um contrato, digamos, imaginário, por assim dizer, mas é um contrato de que o governante espera que o povo se submeta, entre aspas, com ele, mas o povo espera que o governante vai agir ao bem do povo, né? Vai proteger, vai dar direitos básicos, né? Ela vai prover direitos básicos, como moradia, como alimentação, saúde, educação, etc. Depois a gente vê o Denis Diderot e o Jean Lambert. Eles vão eles vão juntar todos esses pensamentos que estavam sendo produzidos nesse período, né, do século XVIII, num único, digamos, livro, né, numa única compilação, onde teriam esses conceitos que estavam sendo criados, de maneira geral, estavam sendo pensados durante esse período, né? Então eles vão criar o que a gente chama de enciclopédia, que existe até hoje. A gente tem a Wikipédia, né? Mas é basicamente criar essa ideia de juntar as coisas, as teorias, os pensamentos, a história, de uma maneira geral também, num único lugar, que seria a enciclopédia, né? Um livro, um conjunto de folhas, né? Que é o que se usava mais na época. Hoje em dia a gente tem internet, que é uma tela. Ô Bruno, só antes de tu falar
das iluministas mulheres ali. Deixa eu só comentar o negócio do Rousseau, gente, tá? Que na realidade a gente tem três contratualistas, a gente trabalha na filosofia, que é o primeiro, quem é? É o Thomas Hobbes, o segundo é o John Locke e o terceiro é o Rousseau. Os dois primeiros, eles trabalham como um direito inalienável que tu deixa, priva da tua liberdade e dá a tua liberdade para um governante, que seria o senhor. Então a ideia deles já é uma ideia que vai em conjunto com o pensamento do antigo regime. O Rousseau ele rompe isso, tá? O Rousseau vai dizer o seguinte: o poder é do povo. Quem decide essa porra toda é o povo, certo? Quem vai decidir quem é o governante é o povo. Quem vai decidir como funcionam as coisas é o povo, certo? Então, ele rompe com essa ideia de contratual. Contratual que a gente fala é um contrato como sociedade, tá? Nós, como sociedade, assinamos vivendo nessa sociedade, involuntariamente a gente tem um contrato social, certo? E ele vai dizer que quem comanda o controle dessa sociedade é o povo, certo? Em contrapartida com esses dois contratualistas anteriores. Desculpa, Bruno, te atrapalhar. Ah, perfeito. Mas foi até bom tu falar essa questão de que é o povo que vai decidir, mas a gente, quando eles falavam povo, eles não falavam o povo todo, eles falavam o povo apenas uma parte do povo, que era um povo que era identificado como masculino, como homens. Então apenas homens eram que podiam votar, que podiam ter sua voz ouvida, né? Então vão surgir, e é uma coisa que vai ser resgatada muito mais perto do presente, né? A questão das mulheres que produziram pensamentos durante o iluminismo, né? A gente é ensinado, não sei se vocês chegaram a ver essas mulheres iluministas na escola, né? No ensino médio, principalmente, mas isso é uma questão que não era, durante todo esse processo, desde o século XVIII até hoje, de apagamento, né? De silenciamento de mulheres que produziam, que pensavam também juntos, não? Então vai surgir, existiram, né, nesse momento também, mulheres que já contestavam essa ideia de vontade geral do povo, mas esse povo era apenas homens. A gente vai ter então a Mary Wollstonecraft, né, que a data dela ficou com 9 a mais, na hora da data de morte dela, na verdade em 1757, mas a Mary vai então, ela era inglesa, né, britânica, ela morava na Inglaterra, ela vai surgir com o pensamento do direito das mulheres, né, então ela já tinha essa noção, essa análise da sociedade de que as mulheres não tinham voz, né, e a gente imagina que a questão de gênero nessa época era bem, posso dizer, as mulheres sofriam mais, por assim dizer, há 3 séculos atrás do que há 1 século atrás ou mesmo hoje, né, porque elas ainda não deixaram de sofrer, ainda tem muita luta do feminismo para conquistar, né. Então a gente tem a Mary na Inglaterra pensando nessa perspectiva de onde estava o direito das mulheres através desses pensamentos que estavam sendo criados nesse período, né? Então ela conversa, ela usa essas análises do Rousseau, ela usa essas análises do Voltaire, né? Direito de liberdade, direito de vontade geral, né? Do povo escolhendo o seu governante. E a gente então vai ter a Olympe de Gouges, que ela já é na França, né? Que vai seguir na mesma linha da Mary Wollstonecraft, de pensar o direito das mulheres, e vai criar um documento que vai se chamar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que vai ser, digamos, um contraposto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser criada durante a Revolução Francesa, né? Que é onde nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não tinha definido onde estavam as mulheres nessa sociedade, né? nessa cidadania que eles estavam falando, né? Então vai vir a Olympe de Gouges contestar isso, né? Dizer que sim, elas existem, elas estão ali, elas têm seus direitos também, então ela vai criar esse documento, vai publicar esse documento dando contraposto ao direito do homem de cidadão, né? Que tentava universalizar esse conceito de cidadão, né? Como se cidadão fosse todo mundo, mas não. Quando eles escreveram, esse cidadão era apenas homens. Bruno, só duas perguntas ali que surgiram. O Jonathan perguntou se é correto, só para confirmar, então é correto dizer que o iluminismo defende a diminuição do poder da igreja nessas populações burguesas. Posso responder, Bruno? Pode. Sim, ele justamente vem para isso, para rompimento desse pensamento teológico. O rompimento desse pensamento teológico que vem desde a Idade Média é prioritário dentro da concepção filosófica da Europa, tá? Da Europa. É importante a gente ver isso, está acontecendo na Europa.
certo? E obviamente vai respingar aqui na América, mas na Europa que a gente está trabalhando nesse momento. E a Rayana tá perguntando ali para ti, a Rayana pergunta qual é o nome dela, de quem, Rayana, que tu tá interessado? Da Olympe de Gouges? Se eu não me engano, o nome da Olympe de Gouges não é esse é o nome do... Como é que é o nome? O nome dela não é esse, ela usa esse pseudônimo, certo? Se Sim. eu não me engano, o nome dela é outro, mas ela é uma autora, é ela que escreve com esse nome e inclusive ela uh, vai ser guilhotinada por Robespierre no momento mais uh, forte, Crítico. digamos assim, porque o Robespierre não adere a essa declaração de direitos das mulheres de cidadã que a gente vai trabalhar depois. Olympe de Gouges é o nome que ela, de Gouges, que ela usa ali. Isso. Ah, só um adendo na pergunta do Jonathan. Um adendo à questão do Jonathan. Todos esses pensadores, alguns desses pensadores, eles chegam, a gente viu isso também na aula, vocês podem ver isso melhor no vídeo também, da aula do Luiz, né, no YouTube, mas eles não rompiam totalmente com a igreja ou com a religião, de certa forma. Muitos deles continuavam acreditando em Deus, não eram, digamos, por exemplo, ateus, né? Eles não, em nenhum momento se formam como ateus ou defendem um ateísmo. Mas sim, eles defendem que a igreja não tem poder para governar a sociedade. As liberdades devem ser contestadas através do que, de uma maneira geral, universal. Não do que a igreja pensa que é liberdade ou quais são os limites de cada pessoa, né? Porque a gente vê na Idade Média, as liberdades eram nulas, praticamente, né? Era tudo limitado, né? A viver em sociedade, enfim, né? Era só a igreja que comandava, né? Inclusive os próprios monarquistas, né? Era a igreja que comandava. E ainda comanda um pouco no sentido. Mas eles não se pode considerar eles como ateus, como até anarquistas, né? Que a gente vai ver já em outras próximas aulas. Inclusive, gente, é nesse momento que a gente tem a fase mais pesada, no século XVII, XVIII, da Inquisição, por exemplo. Então há uma contra-revolução, digamos assim, da Igreja Católica. Então não dá para trabalhar como o Bruno está falando, de uma isenção total, certo? Não era um radicalismo tão forte assim. Já a gente vai ver pensadores mais para frente que vão daí sim confrontar todas as ideias e vão negar, né, Deus, né? Vão negar a existência de mais um Deus, uma religião. Mas isso é mais para frente, é outro conteúdo. Agora é contigo, Lucas. Bom, gente, falar agora para vocês que eu, na realidade, essas aulas de revolução, essas aulas de resumo que a gente está fazendo, trabalhei, falei pra galera, que eu, pra mim, o mais importante de vocês pegarem, mais do que datas, até vocês podem ver que a gente vai fazer, fala as coisas meio correndo, para vocês pelo menos passar por cima por tudo. Mas o que necessita ficar ficar que vocês entendam na realidade é os conceitos. Eu comentei com isso com vocês na última aula. E um dos conceitos que é muito importante, sobretudo nesse momento, é o conceito de revolução, certo? Então, o que é uma revolução? Quando vocês pensam em revolução, o que vocês imaginam? Não vale ler no slide, tá? O que vocês... Uma pergunta que eu faço para vocês, o que é uma revolução? Acho que eu já perguntei isso em algum momento na outra aula. Mas pergunto para vocês de novo, o que é uma revolução? O que vocês acham que é uma revolução? Podem chutar, tá? O chute é essencial dentro da sala de aula. Boa, Bruno, para ninguém colar. É uma mudança de status quo. Tá certo, Lucas, isso mesmo. Uma delas, tá? Que vai aparecer depois. A gente vai trabalhar com dois momentos, tá? Então, mas o que falou o Jonathan, é importante essa ideia. Quando a gente fala em revolução, uma grande mudança, a Reana está trabalhando isso, a ideia é de modificação. Acontece uma mudança, modifica alguma coisa nessa sociedade, certo? Daí pode botar ali para mim, Bruno. E essa mudança vai acontecer em vários aspectos, tá, gente? Então, dentro de um contexto histórico de revolução, essa revolução pode ser uma revolução econômica, por exemplo, onde vai modificar o modo de produção da sociedade. Nossa, como assim, Lucas? Modo de produção. Calma, jovem, vem comigo, vamos trabalhar. Modo de produção, gente, é aquilo... Leia a palavra, já falei pra vocês, a gente tem que começar a ler as palavras, tá? Modo de produção, a forma como tu produz, certo?
Vou dar um exemplo para vocês de uma revolução que teve nessa questão da revolução econômica, que vocês viram lá na antiguidade, a chamada revolução agrícola. As pessoas deixaram de colher e coletar alimentos a bangu, caçar, o que for, e começaram a fazer uma nova forma de produzir. E essa forma de produzir vai ser a agricultura, certo? Então a forma como eles produziram modificou, certo? E isso se caracteriza como um período revolucionário na questão econômica, certo? Ficou entendido isso? O Bruno vai explicar agora um pouquinho, acho que é o próximo slide até, uma dessas revoluções econômicas. Não, volta. Vai mudar uma dessas revoluções econômicas. E a outra política e social, que vai de encontro do que falou o Lucas, meu xará, é a revolução social e política. Tá? O que acontece? Tu tem as classes sociais dentro da sociedade, tá? Vamos pegar aquelas pirâmides, por exemplo, que a gente tem de classes sociais. Por exemplo, vamos pegar na classe, no período agora moderno, tá? Que a gente está estudando. A gente tem na classe social mais alta o clero e a nobreza, tá? Nas camadas sociais mais altas. E embaixo tu tem a burguesia como classe no centro, podemos dizer assim. E mais abaixo tu tem os servos, camponeses. Isso, por exemplo, uma classe aqui dentro do continente americano, tu tem uma outra estrutura. Mas nesse momento a estrutura na Europa é essa: clero e nobreza, burguesia e mais abaixo os camponeses, certo? O que vai acontecer numa revolução? As camadas que são oprimidas, e no caso da maioria das revoluções que a gente vai ver aqui, a camada do centro, a camada da burguesia, toma o poder, ou seja, ela sobe de uma camada. E a partir disso há um rompimento da estrutura da sociedade, onde toda a sociedade vai se modificar, certo? Isso é uma revolução. Bah, Lucas, me dá um exemplo de uma revolução que a gente fala e que... Eu sempre gosto de falar assim. Uma revolução que a gente fala e que não é revolução. Pô, gurizada, semana que vem a gente acho que é semana que vem, comemorará uma revolução que não é revolução. A que a gente chama de revolução farroupilha, ela não é revolução nem aqui, nem na China. Certo? Ela é uma revolta. É diferente, nós vamos trabalhar com vocês essa semana que vem. Certo? Porque não há quebra dessa estrutura da sociedade. Os fazendeiros continuaram ricos, não se abole a escravidão, então essa sociedade não se modifica em nada. Inclusive, perdem essa revolta. Certo? Não modifica nada, não vai modificar nada a estrutura. O Rio Grande do Sul continua uma província do Brasil. O Rio Grande do Sul, a classe social mais alta, que são os fazendeiros que fazem a revolta, continuam sendo a classe social mais alta. Os escravizados continuam sendo escravizados, porque não se abole a escravidão. Então não se modifica absolutamente nada. A única coisa que se modifica é o preço do charque. Mas isso não caracteriza uma revolução. Certo? Beleza? Entendido isso das revoluções, gente? É importante isso pra gente continuar a aula. Se a gente não entender isso, vai ficar difícil entender um pouco a próxima parte da aula. Concordam? Discordam? Pode discordar, gente. É importante discordar. Isso, eu discordo, Bruno, de vez em quando. As reuniões de departamento. Mas com respeito, com respeito. Uma autocracia. Discordo com respeito. Posso passar, então? Podemos ir, gente? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Toca a ficha então, Bruno. Gente, então vamos para ver então, uma dessas revoluções, né, que vai seguir essa era das revoluções, que é, de fato, a primeira revolução, né, seria a revolução de cunho burguês, por assim dizer. Ela então vai surgir na Inglaterra, nessa primeira revolução. O período que ela abrange é 1640, 1638, né. Essa revolução ela vai se dividida em quatro, né, a gente vai ver isso daqui a pouco embaixo. Mas essa revolução ela vai ter, então, vai ter muito da ideia do iluminismo, né? Ela vai, digamos, ser um embrião desses pensamentos que vão vir no século seguinte, né, no século XVIII, dessa questão dessa tensão entre a burguesia, que é uma classe, como eu falei, que estava no centro, né, não era a última classe ainda, mas estava no centro e estava em
reivindicar seus direitos. E contestando esses direitos através da coroa, então vai criar uma tensão e a coroa não, nesse primeiro momento não vai respeitar, né, e vai acabar caindo. Então a Revolução Inglesa vai começar nessa primeira parte com a Revolução Puritana, né, onde os puritanos era a classe burguesa, e que além de serem de uma classe diferente, né, de não serem nobres, de serem da classe burguesa, eles também não tinham a mesma religião, né, enquanto a coroa era anglicana. Vocês viram na questão da reforma contra a reforma semana passada, a igreja britânica era da religião anglicana, que nada mais é como uma religião católica romana, uma perspectiva com pequenas mudanças, mas a questão principal é a mesma. Em contrapartida, os burgueses, né, a classe burguesa, era da religião puritana, era da religião calvinista, era uma nova religião que tinha surgido há poucos anos atrás, né, que ia muito contra vários dogmas da igreja católica romana, né. Então, a burguesia é chamada de Revolução Puritana justamente por isso, porque a burguesia venceu essa revolução, decapitaram o rei, né, o primeiro rei decapitado então vai ser na Inglaterra, vão decapitar o rei e vão ingressar no poder, né. O líder dessa revolução, o Oliver Cromwell, vai começar então essa segunda etapa das revoluções inglesas, que vai se chamar o governo de Oliver Cromwell, né. Uma ditadura. Vai ser então um líder que vem da burguesia, vai governar para a burguesia, mas ainda vai manter alguns privilégios, ou muitos privilégios, por assim dizer, da classe da nobreza, né? Tanto que ele vai começar a governar de uma maneira que não vai agradar a todos os seus pares burgueses, ele vai acabar caindo e vai, então, vai ter uma restauração da dinastia Stuart. Então, a monarquia vai voltar para o poder. Se a monarquia tinha caído através da morte do rei com a Revolução Puritana, vai ser restaurada, mas essa restauração não vai durar muito também. Eu estou falando um pouco bem resumido, tá, gente? Aconteceu muito mais coisas, mas isso está na aula de Revolução Inglesa e está no YouTube. A Revolução Inglesa, a dinastia que vai surgir nessa terceira etapa, vai cair também, não vai conseguir manter as exigências que a classe burguesa estava exigindo. Então vai ter a Revolução Gloriosa. Ela recebe esse nome porque foi uma revolução que não teve nenhum derramamento de sangue, contrapartida com a Revolução Puritana, né, que teve decapitação do rei. Na Revolução Gloriosa, a dinastia, o rei que estava lá no momento, que agora não me recordo o nome, vai apenas aceitar, então, que a classe burguesa quer dividir o poder de governar na sociedade. Então vai se criar, então, um sistema de parlamentarismo, né, onde vai existir a figura do rei, ainda vai existir, que ainda existe até hoje na Inglaterra, né, a figura da rainha existe lá, mas ela é praticamente uma figura, como eu posso explicar agora? Decorativa. Decorativa. Representativa. Exatamente. Representativa. Ela estaria para representar uma ideia, para representar uma figura que governa, mas ela não vai governar, ela não vai ter poder para escolher as coisas, as mudanças, as leis, ela não vai ter o poder de interferir na sociedade. Ela vai sim, em diversos momentos, ser consultada, né? O parlamento, que é o que vai assumir de fato o poder, quem vai começar a criar as leis, vai começar a governar de fato a Inglaterra, a partir desse momento, na Revolução Gloriosa, né? O parlamento sim consulta, pede opinião, continua tendo toda uma série de, não sei se vocês já assistiram The Crown, que é a série sobre a Rainha Elizabeth II no Netflix, uma série muito boa, eu particularmente gosto muito. Lá aparecem todos os líderes do parlamento indo consultar a rainha quase toda semana sobre algum problema que está tendo na Inglaterra, algum problema civil. Mas ela só opina, ela não tem o direito de ir contra ou mesmo negar o que é o parlamento decidir, né? Então essa vai ser a Revolução Gloriosa, a última etapa das revoluções inglesas, onde ela vai surgir o parlamentarismo, né? Que vai agora, então, ser um grupo de pessoas escolhidas pelo povo, né? O parlamento são deputados, por assim dizer, dando uma perspectiva brasileira para lá. São deputados que são eleitos pelo povo, e desses deputados, eles mesmos escolhem um que vai representar o líder, né? Que vai representar o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro vai ter, então, esse papel de, podemos dizer, de presidente, né? Do Estado. Alguma dúvida? Ou você quer comentar alguma coisa?
Não, toca a ficha. Outra revolução, então, não tanto na perspectiva social, como o Lucas falou das revoluções ali, né, mas mais na perspectiva econômica, mas também com muita atividade na questão social, vai ser a revolução industrial, né, que vai então mudar toda a forma de se produzir, de se pensar a produção da humanidade, né? Ela é praticamente se existe uma revolução que mudou a sociedade humana de maneira, uma perspectiva até global, foi a revolução industrial, né? Ela então começa a surgir a partir da acumulação de capital, né, através da colonização. Então os países, e aqui a gente fala os países europeus e principalmente a Inglaterra, vão enriquecer muito através da exploração das colônias, né, através do capital que eles conseguiram acumular. Enfim, vocês viram a mercantilização ano passado, né? Vão enriquecer muitos esses países, então eles vão ter um capital acumulado, e esse capital acumulado eles vão então começar a pôr em prática os processos que vão se seguir, né? A Inglaterra então vai iniciar esse processo. Primeiro vai começar com o sistema de cercamentos, que vai ser, você também já teve isso na questão sobre o final da Idade Média, que vai ser o fim daquela parte de territórios onde o povo tinha certo domínio, certa permissão para produzir, né? Que era o manso servil, né? Também na Idade Média a gente vê que é chamado de manso servil, que são essas propriedades que é de um coletivo, né, do povo em geral, e o povo planta ali, o povo colhe, o povo cultiva, enfim, não só comida vegetal, mas também cultiva gado, né, ovino, enfim, lã. O povo não vai ter mais essa terra, porque essas terras vão ser cercadas. Esse povo então vai acabar tendo que sair dessa terra e ir para a capital, porque era onde eles imaginavam que pelo menos iam ter o que comer, né, porque eles no cercamento, no interior, as terras foram cercadas, eles não tinham mais o direito de plantar, eles acabam saindo do interior, né, saindo desse lugar que foi cercado, e vão então para as capitais, né, principalmente para Londres. E esse êxodo rural vai modificar uma coisa que a gente vai falar logo mais. Mas um outro ponto importante desse processo que a Inglaterra inicia, né, é a questão da estrutura estatal, né. A gente acabou de ver a Revolução Burguesa, a Revolução Gloriosa, a Revolução Britânica, que teve essa mudança do status quo, né? O Estado deixou de ser um poder monárquico, né? E começou a ser a burguesia. Então a burguesia, comandando, criando as leis, ela vai então começar a ter acesso a colocar as suas ideias em todo geral, né? A acumular cada vez mais, a multiplicar cada vez mais o seu capital. Então essa estrutura estatal burguesa vai permitir que a revolução industrial surja, né? Se ainda não existisse essa estrutura estatal burguesa, a revolução industrial poderia ser diferente, né? Poderia ter sido nos moldes mais do pensamento monárquico, porque a gente não cabe aqui debater muito. Mas a estrutura estatal burguesa é um principal fator da revolução industrial. Outro fator também importante nesse processo é a abundância de ferro e carvão na Inglaterra, né? Então, por isso que a Inglaterra vai ser esse destaque, vai ter esse pioneirismo na revolução industrial, porque ela tinha uma abundância muito grande de ferro e de carvão. O carvão, principalmente, que vai ser o alimento, né, vai prover energia para as coisas acontecerem. Outra questão vai ser a exploração de algodão nas colônias, né? A Inglaterra também tinha uma grande plantação, uma grande produção de algodão, mas a exploração e a exportação para a Inglaterra do algodão plantado nas Américas, na Índia, na Ásia, de maneira geral também, esse algodão vai muito para a Inglaterra e vai fornecendo para a Inglaterra o que ela mais precisava para fazer essa revolução industrial, que era matéria-prima e era fonte de energia. Então ela tinha ferro e carvão, que vão ser utilizados mais na questão de produção de energia, e vai ter algodão, que vai ser a matéria-prima, que vai começar então a levar a produção, o centro de produção têxtil a outro patamar, né? A gente vai ter então a invenção da máquina a vapor, que é isso que vai mudar todo o modo de produção que a humanidade vinha fazendo, né? Se antes as produções eram de uma maneira manufatureira, né? A gente tem embaixo a produção manufatureira, agora a produção vai ser a partir da máquina, né? A máquina que produz, não mais as mãos das pessoas. Então a produção vai ser máquina fatureira. E essa produção manufatureira vai ser através então, da invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor inventada a partir do ferro e do carvão, né, da energia e do minério, ali, então eles vão conseguir inventar a máquina, vai ter a energia dessa máquina vai ser através da queima do carvão, e essa máquina então vai começar
então a surgir essa indústria têxtil e vai então começar a multiplicar. Se antes para levar para fazer uma roupa demorava horas ou mesmo dias, através de uma mão de uma pessoa, das mãos de uma pessoa, agora se faz várias peças de roupa, vários quilômetros de tecido em horas, em poucas horas. Isso vai então mudar toda a forma de consumo têxtil e a partir disso vão se criar então as máquinas a vapor vão ser utilizadas para outras questões, né? E como a gente vai ver também a questão das ferrovias, né? As ferrovias vão ser importantes, vão ter tanto mais destaque que a própria máquina a vapor, porque é a ferrovia que vai então mudar a maneira de circulação das pessoas e de produtos, né? Se antes os produtos circulavam através das charretes mesmo, né, principalmente, agora as coisas vão através dos trilhos, né, e através também da velocidade que o trem vai ter através da máquina a vapor, vai mudar toda a forma de pensar, de viver a sociedade, né? E as coisas vão começar a chegar com mais facilidade, mais rapidez, e isso vai mudar toda a modo de viver. Nessa questão da produção de ser manufatureira para máquina manufatureira, vai haver a questão do conceito da expropriação das técnicas. Se antes as pessoas tinham a técnica, tinham o dom não, mas tinham a técnica, sabiam fazer o tecido, sabiam fazer a roupa, produzir a roupa, agora elas não precisam mais aprender a fazer isso. Elas não vão ter mais essa técnica, não vão ser mais obrigadas a ter essa técnica. Porque quem faz isso agora é a máquina, né? Então, a partir do momento que elas começam a perder então, espaço no mercado de trabalho, por assim dizer, vai haver um enorme nível de desemprego na Terra. E esse nível de desemprego, porque as máquinas estão, de fato, entre aspas, roubando o espaço das pessoas, né? Esse nível de desemprego vai ter diversos problemas sociais, inclusive os baixíssimos salários nas indústrias, né? Nas fábricas, na Inglaterra, as fábricas têxteis, né? Baixíssimo salário e uma exploração altíssima, né? Horas e horas de trabalho para se paga menos, né? Então, se antes as pessoas vendiam o seu produto através da técnica de manufatureira, agora a única coisa que elas tinham para vender não era mais o produto, e sim a sua força de trabalho, a sua mão para lá mexer na máquina, para levantar peso, enfim, coisas questão, mas não necessariamente a questão de saber tear, de saber produzir o tecido, coisas do tipo assim. Então, uma coisa manufatureira passa a ser máquina manufatureira, e essa máquina manufatureira vai tirar a técnica das pessoas, e as pessoas vão ter apenas a sua mão de obra para vender. Com a Revolução Industrial também então, vai surgir os movimentos operários, né? As pessoas vivendo nessa sociedade onde o nível de desemprego acaba sendo altíssimo, a exploração altíssima, os salários baixíssimos, vão ter todas essas questões que vão deixar a classe operária, a classe trabalhadora, uma pobreza sem tamanho, assim, uma miséria, e vão então começar a surgir, eles vão começar a se juntar e vão começar a pensar como eles poderiam mudar isso, né? Aí vem aquela ideia de revolução, né? Se a classe oprimida, no caso, se a classe operária não está satisfeita com o método de civil de sociedade, né, com a governança, eles vão tentar aplicar uma revolução. Não quero chamar os movimentos operários, né, de revolução, mas o pensamento não está muito distante, tá, gente? Os principais movimentos operários que surgiram, né, esses grupos de operários que surgiram durante esse período da Revolução Industrial, é o ludismo, né, que ele vai ser marcado principalmente pela questão da população operária se revoltar e começar a quebrar as máquinas. Ele recebe esse nome por causa do sobrenome do líder desse movimento, que tinha o sobrenome de Wood, não lembro aquele nome dele agora. E o cartismo vai ser um outro movimento operário que vai receber esse nome através de uma carta que o movimento escreveu, produziu e enviou para o parlamento, né? E com o cartismo vai surgir então a ideia de se criar sindicatos, né? De criarem grupos dos operários, onde esses operários vão então lutar por mais direitos, por mais acessibilidade, enfim, né, por melhores condições da classe trabalhadora. Lucas, pode falar alguma coisa se eu falei errado, se tiverem dúvidas aí. Não, toca a ficha. Isso aí. Agora independente dos Estados Unidos, contigo. Bom, gurizada, vamos iniciar então os processos revolucionários, tá? Só preciso, Bruno, que tu coloque ali pra mim. Os processos revolucionários que a gente vai falar aqui de uma forma bem resumida, tá? Pela questão dos nossos tempos, eles são muito mais complexos.
A gente tem que entender que todo processo revolucionário, e eles não duram pouco tempo por nada, eles não duram bastante tempo, vários anos por nada, que são, na realidade, são várias revoluções dentro de uma revolução, certo? Acho que a Revolução Francesa deixa bem evidente isso, mas todas elas têm um pouco disso. A própria Revolução Inglesa, vocês viram que tem 4 fases com diferentes momentos que se toma, retoma poder. Então, na realidade, para vocês não se confundir, um período de revolucionário é um período de inconstância social, porque justamente está acontecendo um rompimento dessa sociedade. E esse rompimento não se dá de boa vontade, existe muita luta, existe muita reivindicação, existem vários fatores que vão fazer essa sociedade se modificar, certo? A primeira que a gente vai ver aqui na realidade uma revolução e uma independência, né? É o primeiro país que a gente vai ver independente dentro desse contexto de colonização, que é os Estados Unidos, que vai ser os Estados Unidos, né? As colônias britânicas que a gente chama. Os antecedentes que a gente vai ver, uma guerra super importante para esse momento, que foi chamada Guerra dos 7 Anos, e devido aos contextos dessa guerra, os inimigos que se criam, as dívidas principalmente que se criam com essa guerra, vai ocasionar diretamente um descontentamento da população e a gente vai entender o porquê. E muito também, e extremamente importante, todo esse período revolucionário vai estar iminente isso, por isso que a gente passou antes, a questão do iluminismo, os direitos de propriedade, liberdade de imprensa, direito de propriedade inalienável, direito ao voto, todas essas questões vão, os 3 poderes, todas essas questões vão estar em voga nessas revoluções que a gente vai trabalhar, certo? Devido a esses conflitos internos, então, do Império Britânico, sobretudo a partir da Guerra dos 7 Anos, há um aumento significativo do Império Britânico para pagar a guerra, cobrar mais impostos dos colonos, coisas que eles não realizavam tão seguidamente anteriormente, principalmente com as colônias do norte da América do Norte, como a gente viu na última aula, né, que tinha uma certa autonomia e pôde se industrializar, digamos assim, pôde produzir, sobretudo nessa questão que o Bruno estava falando da manufatura, certo? Produtos produzidos a partir da manufatura. Então vai gerar uma série de impostos que vai gerar insatisfação dos colonos. A lei do açúcar de 1764, lei do selo de 1765 e a lei do chá também de 1773, certo? E a partir dessa insatisfação, esses colonos começam a se organizar e criam os chamados congressos da cidade da Filadélfia, que o segundo deles, por exemplo, vai determinar a separação da Inglaterra, ou seja, a emancipação dos Estados Unidos. E essa emancipação vai ser declarada formalmente a partir da Declaração da Independência em 1776, certo? Com a Constituição, que vai ser baseada totalmente na obra do John Locke, tá? Os Estados Unidos, diferente do Brasil, os Estados Unidos pode perceber que os Estados Unidos não tem nome de país, né? São Estados Unidos da América. Ou seja, são estados distintos, uma federação de estados, onde tu pega, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, o conjunto de leis dos Estados Unidos, ela é muito pequena. Porque, na realidade, o que vale dentro dos Estados Unidos é a lei de cada estado. Diferente do Brasil, por exemplo, que tem uma lei forte centralizada na União. E aí uma Constituição, um calhamaço de gigantesco. Certo? Reconhecimento da Inglaterra só vai se dar da independência em 1783 com o Tratado de Paris. Em todo esse conflito de 1776 até 1783 é guerra, certo? Em 1781, se eu não me engano, é quando a Inglaterra tira suas tropas, mas só vai reconhecer em 1783. Beleza? Tranquilo? Bem simples, bem barbada. Essa revolução talvez seja a mais simples de todas, a dos Estados Unidos. Vamos para mais complicado, então. Já que a gente já viu a barbadinha para dar uma aquecida, vamos para mais complicadinha e mais complexa, que é a Revolução Francesa, tá? Talvez a mais conhecida também. Não é a que eu acho a mais importante. Eu, particularmente, como a gurizada que já tem aula aqui no Educamed, sabe que eu faço uma grande campanha para uma outra que a gente vai ver depois, certo? Mas a Revolução Francesa é também de extrema importância, a gente tem que dar uma revisada nela, até porque os conteúdos trabalham muito e todas as outras, podemos dizer, têm influência direta sobre ela, tá? Revolução Francesa, então, que foi de 1789 a 1799, veja o grande espaço de tempo, a gente vai ver que ela vai ocasionar num outro período ainda, depois que a gente vai trabalhar. Os antecedentes dela, desigualdade nas escolhas políticas devido a um sistema que priorizava os interesses da nobreza e do clero. Pega aquela pirâmide que a gente fez, as duas camadas mais altas da sociedade, então esse sistema político obviamente mantinha os privilégios dessas classes sociais.
Crise financeira e de alimentos na França. As crises financeiras também relacionadas à questão da guerra, além da Guerra dos 7 Anos, que a França também participa. A França também apoia financeiramente a independência dos Estados Unidos. Isso causa um rombo gigantesco no caixa. Além disso, tem uma época de seca dentro da França, com colheitas terríveis. Então, há uma crise de abastecimento de alimentos para a população, certo? E com todo esse merdeiro que se formou, tá? O rei vai convocar, primeiramente, coisa que ele não fazia há muito tempo, uma reunião entre os principais representantes das diversas classes sociais. E aqui eu digo diversas, nobreza, clero e burguesia, tá? Camponês não está incluído aqui dentro desse processo. Então, acontece, chama-se a Assembleia dos Estados Gerais em 1789, e como não resolvia-se as coisas dando mais privilégio para essa burguesia, os caras se revoltam e iniciam o processo revolucionário. O símbolo desse processo revolucionário vai ser a tomada da Bastilha. A Bastilha é um quartel-general, uma prisão na realidade, um arsenal também, onde se guardava as armas do rei da França, e era o principal símbolo dessa monarquia desse momento, certo? Então o povo tomar, a burguesia tomar, em conjunto com o povo tomar esse local, é uma questão simbólica, inclusive, mostrando o rompimento dessa sociedade, o início do rompimento dessa sociedade. Toca a ficha pra mim, Bruno. Até aqui alguma dúvida, gurizada? Posso tocar? Deixa eu tomar uma água aqui, agora é ruteria. Falem comigo, vocês sabem que eu sou carente. Vamos lá. Revolução Francesa. 1770, seguimos. Então a gente vai ter o primeiro período, são 3 fases da Revolução, podemos dizer assim, são 3, três, isso. São 3 fases dessa Revolução, e vou explicar bem resumidamente cada uma, é bem mais complexo do que isso aqui, mas é importante para mais ou menos vocês se situarem, tá? Até para já tem um certo conhecimento dos nomes, tá? O primeiro vai ser a Assembleia Nacional, tá? Aí já tem um nome burguês. Nós estamos falando de nacionalidade. Aqui já não é mais a Assembleia dos Estados Gerais. Então, quando você vê a Assembleia Nacional, já é um exemplo que a burguesia já está no poder, certo? Nessa Assembleia Nacional vai ser realizada a primeira carta, podemos dizer, primeira carta burguesa, que a gente vai poder dizer na França, carta com leis, regida com leis, que é essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que é uma constituição de cunho totalmente liberal, que exclui as mulheres e não aboliu a escravidão, tá? O que é o liberalismo, tá, gente? Isso é muito importante a gente entender. O liberalismo, quando a gente está falando aqui, não é libertinagem, não é... Não, liberalismo, quando a gente está trabalhando, é liberdade econômica. O que a gente quer dizer com liberdade econômica? Se lembra que a gente trabalhou no mercantilismo, que o Estado, ou seja, e quem comanda o Estado é os reis, normalmente, mas também não é sempre eles, mas o Estado tem controle sobre a economia. Quando eu falo em liberalismo, eu quero liberar o Estado de ter o controle dessa economia, certo? Então a economia ela gira por si só. E aqui entra o que a gente chama de mão invisível do mercado, teoria do Adam Smith. Se não me engano, o Marcelo vai dar aula para vocês em algumas aulas seguidas e a gente vai trabalhar mais aprofundado disso. Mas quando a gente chama em liberal, é liberdade econômica, tá? Não influência do Estado nas questões econômicas. Entendido? É importante para entender porque está também dentro do ideal do iluminismo. Tá entendido? Show? Dale. Então, nesse primeiro momento da Revolução, a gente vai ter os rumos dela controlado pela classe social mais alta dentro dos burgueses, tá? A gente não chega a ver aqui, mas a gente tem uma diferenciação de alta burguesia, pequena burguesia e os pequenos comerciantes, que é o que a gente chama de sans-culottes, tá? Nesse primeiro momento, quem vai controlar são a alta burguesia, que vão ser representados pelo partido que a gente vai conhecer como girondinos, que, vejam só, sentavam do lado direito do parlamento da Assembleia Nacional, certo? Guarda essa informação. Prisão do rei Luís XVI, que é o rei da França, e da sua família, acusado de traição contra a França. Eles estão tentando fugir ao pé da França, vendo o caráter revolucionário, se sentindo ameaçados. Eles tentam fugir e são presos na fronteira, certo? Tentativa de invasão justamente de outras monarquias ao país à França,
justamente para barrar a revolução. Ah, mas por que os caras querem barrar a revolução? Porque isso pode desembocar no país deles, na monarquias deles. Então, outras monarquias europeias, como o Império Austro-Húngaro, Império Austro-Húngaro, o Sacro Império Romano, a própria a Espanha, eu acho que adentra também, tentam invadir a França, mas acabam não conseguindo e são expulsos do local e perdem esses primeiros conflitos. Pode passar para mim, Bruno, por favor? De boa? Tranquilidade? Passamos para o segundo momento então dessa revolução. Vocês vão perceber que em cada momento uma classe social, um extrato da burguesia vai tomar o poder, tá? Convenção Nacional, 1792 a 1795. Nesse momento, devido a um insucesso de controle do poder da alta burguesia, dos girondinos, quem vai assumir o poder vai ser os jacobinos. E os jacobinos sentavam ao lado esquerdo da Assembleia Nacional. E é aí, gente, que a gente tem o início do que a gente conhece do jogo político de dividir entre direita e esquerda. Direita, normalmente, com os interesses da chamada alta burguesia, buscando os interesses de liberalismo econômico, mais voltados para questões econômicas, e os políticos de esquerda mais voltados para uma questão social, por exemplo, da sociedade, com uma abrangência maior da sociedade incluída no sistema político. Obviamente que não é a mesma coisa do que a gente tem hoje em dia, tá? Mas a origem dessa ideia de direita e esquerda que a gente vê nos dias de hoje está no processo revolucionário da Revolução Francesa, ok? Vai então esses jacobinos tomar o poder com grandes figuras que a gente vai ter a partir desse momento, Marat, Danton e o Robespierre, que talvez os três sejam mais abrangentes. A gente vai ter a Constituição de 1793, que dentre as várias medidas a gente vai ter a abolição da escravidão, vejam só, abolição da escravidão, uma questão popular, por exemplo, mais pessoas estavam incluídas, o voto ele era para todos os homens e todos os homens brancos, tá? E voltada para questões sociais, mais questões como educação pública, por exemplo, se inicia nesse momento, mas as mulheres não são incluídas aqui. E aqui entra, por exemplo, a Olympe de Gouges, e vai ser criticada, vai ser morta, inclusive, guilhotinada por ter realizado aquela carta e por esses ideais dela de sufrágio universal e feminista também, nesse momento, certo? Centralização do poder acaba acumulando poder na mão do Robespierre, que vai ser o líder nesse momento do processo revolucionário, e é um período de diversas execuções na guilhotina, nesse momento que a guilhotina trabalha horrores, certo? Morre muita gente guilhotinada, inclusive o rei da França, certo? Com isso, devido a esse período gigantesco de estabilidade, de grande medo, que em vários momentos se trabalha, acontece o que eles chamam de reação temedoriana, onde os girondinos vão dar um golpe novamente nos jacobinos e vão assumir o poder novamente, instaurando o que eles chamam de Diretório Nacional. Bruno, passa para mim, por favor. Dentro do Diretório Nacional, tá, gente? Talvez seja o período mais. Ele é um dos mais longos, mas o que a gente não trabalha tanto. Vai ser a destruição desse Estado jacobino mais popular, tá? A volta do voto apenas para as elites, pelo voto censitário, ou seja, você tem que ter uma certa quantidade de renda para votar, certa quantidade de riqueza para votar, certo? Então isso exclui grande parte da população. Cresce dentro desse contexto a figura de um general que estava no conflito com as monarquias e cada vez com as monarquias externas e cada vez ganha mais poder, que é o Napoleão Bonaparte, e com o apoio da alta burguesia, dos girondinos, o Napoleão vai tomar o poder através de um novo golpe, um golpe dentro do golpe do Estado, que vai ser conhecido como 18 de Brumário, em 1799. E aqui a gente termina a fase do que a gente chama de Revolução Francesa e inicia um período que a gente chama de Era Napoleônica, tá? Mas se vocês quiserem colocar tudo como Revolução Francesa, pode colocar. Como eu digo para vocês, são várias revoluções dentro da mesma revolução. São vários acontecimentos dentro da mesma revolução, certo? E aqui a gente tem o início do que a gente chama da Era Napoleônica, tá? Que vai de 1799 a 1815. Nisso a gente vai ter o consulado, o primeiro momento é o de consulado, onde o Napoleão ele é cônsul, tá? Ele não é um imperador ainda, que vai se tornar depois. Vai centralizar cada vez mais o poder na mão dele através de uma série de plebiscitos, então o próprio povo vai escolher que ele vire, que centralize o poder pela figura carismática que ele era, pela figura heróica que ele representava também.
E a figura do Napoleão, ele consegue tudo isso politicamente, podemos dizer dessa forma, devido à estabilidade que ele dava. Depois desse período todo, de várias revoluções, de vários conflitos, de muita gente morta, tu ter uma figura forte, central, militar, controlando o país, dava estabilidade para a burguesia, enfim, colocar todos os seus ideais impostos. E aí os ideais impostos: liberalismo econômico, direito da propriedade, liberdade de imprensa, liberdade de imprensa, que é mais? Várias questões que está ligado com o iluminismo, as filosofias burguesas nesse momento são impostas, certo? Também vai acontecer uma reconciliação do Napoleão com a igreja, na chamada Concordata de Worms, em 1801, lembrando que o período revolucionário também é um rompimento com a igreja. Lembramos que uma das classes sociais que estava lá em cima era o clero, então há um rompimento com a igreja. O Napoleão volta com essa questão, e o Código Civil Napoleônico, a gente pode dizer que é a nova Constituição napoleônica, que restabelece inclusive a escravidão, certo? Restabelece a escravidão na França. Pode passar para mim, Bruno. Quase terminando, tá, gente? Na era napoleônica, então, para a gente terminar ela, agora a gente vai ter o período do Império, em que Napoleão é coroado. Na realidade, é um momento muito doido, porque ele tira. Tem a imagem dele tirando a coroa da mão do Papa e colocando na sua cabeça. O que ele vai querer dizer com isso? Eu não preciso da igreja para me coroar como os reis antigos. Eu não sou os reis antigos do antigo regime. Eu sou um imperador burguês. Ele vem da burguesia, ele é originário da burguesia e ele não precisa da igreja para governar, certo? Então, nesse momento é onde vai acontecer uma larga expansão territorial da França napoleônica. Ele vai conquistar várias localidades na redondeza da França. Em 1806, muito importante, a gente tem um bloqueio continental, porque um dos locais que o Napoleão não vai conseguir conquistar é a Inglaterra. E, como a gente sabe, a Inglaterra é uma ilha, certo? E para proibir o comércio da Inglaterra, que era uma maior produtora, como o Bruno falou, da questão da Revolução Industrial, o Napoleão impede que todos os países da Europa comercializem com a Inglaterra. Então, realiza o que eles chamam de bloqueio continental, ou seja, um bloqueio no continente europeu para os produtos ingleses, certo? E quem não fizesse isso, o Napoleão atacava. A França napoleônica era a principal força que se tinha nessa época em questões militares, certo? E aí, duas localidades vão burlar esse bloqueio continental. Primeiramente, os países da Península Ibérica, a Espanha e Portugal, como a gente viu na aula de Brasil Colônia, que é nesse momento que a família portuguesa sai corrida para o Brasil, mas também a Rússia. E aí a Rússia utiliza uma tática que eles vão usar com Hitler depois, que é a tática de terra arrasada, ou seja, eles vão adentrando para dentro do território russo e vão queimando plantação, tudo que existe para o exército napoleônico não conseguir ter mantimentos para se manter no rigoroso inverno russo, né? Não é o inverno aqui de Gramado, que lá de vez em quando vai cair neve. O inverno russo é menos 50, menos 30, abaixo de zero, certo? A gente vai ter o Napoleão então se enfraquecendo a partir dessa campanha na Rússia, e ele vai perder uma batalha importante na chamada Batalha de Leipzig em 1813 contra uma coligação de impérios europeus, de vários impérios europeus: Rússia, Império Sacro Germânico, a Prússia, né, que já vai se tornar Império Austro-Húngaro, a própria Inglaterra, e vai perder e vai ser preso na Ilha de Elba, que é uma ilha que fica no Mar Mediterrâneo. Ele vai fugir de Elba e vai restaurar o poder na França com a ajuda de alguns compatriotas, no que a gente ficou conhecido como governo de 100 dias, tá? Mas esse governo de 100 dias não tem muita coisa, ele tenta de novo restaurar esse poder na França, mas vai ser derrotado finalmente na chamada Batalha de Waterloo, que ficou bem conhecida, e vai acabar sendo preso definitivamente numa ilha aqui no Caribe, chamada Santa Helena, onde vai morrer envenenado, muito provavelmente, não se sabe, é certo, em 1821, certo? Com o fim dessa guerra napoleônica, a gente vai ver um outro negocinho ali na frente, tá? Tá quase acabando, tá, gente? Sei que vocês estão cansados, sei que é muita coisa, mas vamos terminar agora, daí semana que vem a gente começa um conteúdo novo. Vocês vão ver que as coisas fluem muito mais tranquilo, que a gente está fazendo aqui é a magia, tá? Para conseguir colocar tanto conteúdo dentro de um mesmo. Só esse período de Revolução Francesa, se eu não me engano, foi umas 4 aulas que eu dei. Fui eu que dei. Pode colocar ali. Eu tive dificuldade para. Eu mudei uma coisa que eu queria falar. Que
tudo isso que a gente falou agora, gente, esses conteúdos foram tipo aula de mais de um mês. Mais de um mês, eu acho. Então a gente tá dando aula de 2 meses quase em 80 minutos. Então não se desesperem, tá? Não é sempre assim. E como a gente falou no início, essas aulas, esses conteúdos têm aulas completas no YouTube. Então lá vocês conseguem ter mais facilidade de entender algumas coisas que vocês podem talvez não entender agora, tá? Então não se desesperem. E podem perguntar para os outros colegas, gente. A nossa aula é bem mais tranquila, ela não é assim jogada de conteúdo assim. Isso é mais para vocês se interarem e não partirem do zero, digamos assim, no conteúdo do ano, para a gente poder ter uma base boa para poder comentar e trocar aí novas ideias e novos conteúdos com vocês, ok? Congresso de Viena, então. O Congresso de Viena é só o resultado de todo esse processo da Revolução Francesa, onde após a derrota do Napoleão vai haver esse congresso entre as principais impérios da monarquias europeias para encontrar ferramentas para barrar esse espírito revolucionário burguês da Europa, certo? Então eles querem terminar com isso na Europa. Vai ser criada então uma ferramenta que eles vão encontrar, vai ser a chamada Santa Aliança. Então no próprio nome já tem Santa Aliança, porque além de ser monarquias, é uma aliança católica, certo? Para barrar essas revoluções essas revoluções burguesas na Europa, mas também nas Américas. Não se lembra que a gente vai ter a independência dos Estados Unidos e é uma outra revolução que a gente vai ver depois agora no último slidezinho. Mas várias revoluções já estão acontecendo. Volta ali, Bruno, volta ali. Várias revoluções já estão acontecendo dentro desse contexto, certo? Esse Congresso de Viena vai ser o que a gente vai chamar o último suspiro do antigo regime. Pode falar, Raina, sem problema. Pode perguntar. Quando vocês precisarem perguntar, gente, se a gente tem provas humanas do Enem no Drive. Na realidade, a prova do Enem tu pode baixar da internet direto. Só colocar no site do INEP, lá tu vai ter todos os acessos de todas as provas de todos os últimos anos, certo? Só acessar o site do INEP, se eu não me engano, não sei se é do MEC ou do INEP, eu posso passar depois o sitezinho que vocês têm. O que a gente tem é a apostila de exercícios, certo? Daí vocês podem conferir lá nessa apostila, quiserem fazer os exercícios de história, tá lá disponível para vocês no Drive. Isso sim está disponível no Drive, que daí tem exercício de Enem e de outros vestibulares também. Ok? E sempre no material, gente, vocês percebam que sempre no material que a gente deixa para vocês no Drive, não esses de resumo, mas os da aula normal, sempre no final tem exercícios, tá? Exercício de vestibular para vocês treinarem, que a gente para vocês aplicarem o que a gente viu na aula, mas também a gente tem material de apoio com vídeos, matérias, então é bem legal vocês, por isso que a gente fala, confiram esses slides que a gente já tem no Drive, das aulas que a gente já passou para vocês, passou anteriormente, porque lá tem bastante material, tem bastante coisa bem aprofundada, certo? Pode passar para mim, Bruno, para a gente ver a que eu considero a revolução mais importante. Eu tive que dar uma bela resumida aqui para vocês, mas essa aqui em específico a gente fez uma aula temática, convidando um pessoal de fora, pessoas específicas que estudam isso, que é a Revolução Haitiana, tá? O porquê que a revolução mais importante para mim é a Revolução Haitiana? Porque dentro daquele contexto da sociedade que a gente está trabalhando, a camada mais oprimida que vai tomar o poder, que são os escravos, os escravizados. Certo? Então vai ser a única revolta, a única revolução que vai ser realizada por escravizados e vai ter sucesso, certo? Escravizados africanos, ok? E para entender isso, vai ter um tremendo impacto dentro do mundo escravocrata, inclusive aqui no Brasil. Essa sociedade haitiana, como é que ela era formada, tá? A gente tinha no topo dessa sociedade, vendo diferentes classes sociais, tá? Fazendo uma pirâmide nova para o Haiti. Como é que era a sociedade do Haiti? Grand Blanc, tá? Vou ter que treinar meu francês nesse momento. Grand Blanc, que são a elite branca, os grandes brancos, certo? Petit Blanc, que são os pequenos brancos, que eles chamam, que são os mestiços, como classe intermediária, né? Que são os mestiços ou os escravizados que foram libertados, certo? E na classe mais baixa da sociedade, os escravizados africanos, certo? Que era a grande maioria da população na ilha, certo? A revolta vai se iniciar a partir do contexto da Revolução Francesa e a partir dessa Revolução Francesa, sobretudo ali no período dos girondinos, eles vão manter a escravidão.
Então os caras vão ficar indignados com esse processo, porque se nós estamos perguntando liberdade para todos, que todo mundo tenha o mesmo direito, os direitos iguais e inalienáveis, tu tem que tirar a escravidão, não é verdade? Mas qual é o grande problema dentro da visão girondina? Qual é o grande problema dentro da visão burguesa? Porque a escravidão é uma questão de direito de propriedade, né? Que se acredita ser um direito de propriedade. O escravizado, ele é uma propriedade, certo? E liberdade para todos. Isso vai bater de encontro um com o outro. Então é uma controvérsia dentro do próprio desse próprio direito dos homens e do cidadão, Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão. E como a gente acredita, entende, vai priorizar dentro da concepção dos girondinos o direito de propriedade. Então eles não abolem a escravidão, certo? Aqui uma figura fantástica que a gente tem que entender, que é o Toussaint Louverture, que vai ser o grande líder dessa rebelião. Ele era um ex-escravizado liberto, fazia parte dentro da classe dos Petit Blancs, mas era um negro que foi ex-escravizado, sua família era de ex-escravizados, que vai liderar essas tropas da rebelião, expulsando os colonizadores. E aqui não é só os franceses, vai ter espanhóis e ingleses que também estão interessados nesse território do Haiti. Vai criar a partir dele, como governador geral da ilha, vai criar a chamada Constituição do Haiti em 1801, que vai abolir a escravidão, tá? Que vai terminar o fim da escravidão. E ele vai ser traído e preso na França. Depois ele é convidado para as reuniões da Revolução, e lá ele é traído. Terrível, assim. Terrível, e vai ser preso e vai morrer dentro da prisão, certo? Vai haver uma tentativa de recolonização do Haiti durante o período napoleônico, tá? Que vai ser a derrota definitiva dos franceses e a independência definitiva do Haiti em 1804. Porém, gente, devido à questão da escravidão, de como o Haiti vai se tornar um exemplo para todos, para os escravizados do mundo, tá? Vai acontecer uma campanha internacional para justamente criar pesadas multas para Haiti, para vários embargos econômicos e comerciais para Haiti, que vai levar o Haiti a uma situação de extrema pobreza até os dias de hoje. O Haiti é o menor IDH, é uma impossibilidade de desenvolvimento tanto industrial, tanto econômico, quanto de sociedade. Então o Haiti, na realidade, ele se liberta da posição escravocrata e acaba virando um grande ícone para toda a luta de resistência dos escravizados no mundo, mas como preço a pagar pelo racismo, por todas as questões que cercam esse período do iluminismo, porque o iluminismo também a gente está falando de uma ideologia burguesa branca. Isso está carregado de aspecto branca, masculina, como a gente viu na Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão. Isso está cercado de efeitos que ocasionam diretamente dentro da sociedade iluminista, sociedade burguesa, que reflete até os dias de hoje, né? Sejamos sinceros, porque nós somos ainda uma sociedade burguesa, ok? Com diferentes padrões, com diferentes questões, mas nunca vai ter uma outra revolução que a gente vai ver um pouco mais além, que é a Revolução Russa, que outra classe social que surge a partir desse contexto da Revolução Burguesa, vai ser criada uma nova classe, porque tem que ser colocada novas classes sociais a partir desse rompimento da sociedade do antigo regime. A classe social que vai ser oprimida aí vai tomar o poder nesse momento, e ela é de extrema importância para a sociedade, que vai ser a Revolução Russa, certo? Mas aqui pra mim tá bem certinho, 10 horas da noite. Fechamos aqui exatamente às 10 horas da noite. Fenomenal, fenomenal. Gurizada, não sei se ficou alguma dúvida, sei que é bastante conteúdo, sei que é cansativo, mas gostaram? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Finalizamos esse período de revisão graças a Jah, Oxalá, Rastafari, Deus, Deusa, Afrodite, sei lá. Graças a alguma coisa terem conseguido terminar essa fase de resumo. E agora vocês estão oficialmente dentro do curso de História do Educamente. Podemos dizer assim, que agora começam as aulas como realmente é. Certo? A galera nova, né? A galera antiga já... Prof, pelo que eu entendi, o que o Jonathan tá perguntando, pelo que eu entendi, para a burguesia o governo de Napoleão foi bom, mas e nas classes mais pobres? Esses
período teve alguma reflexão positiva? Ótima a tua pergunta, Jonathan. Muito boa mesmo, tá? Foi bom para a burguesia porque, como a gente comentou, porque ele assegura os direitos da burguesia. O próprio Napoleão vem da classe burguesa, da alta burguesia. Ele é originário de uma pequena ilha que fica no Mediterrâneo que se chama Córcega, tá? E ele alça dentro do ambiente militar, inclusive toma o poder super cedo. Napoleão, com 30 e poucos anos, já é o governador, o cônsul da França, certo? Já é general, se eu não me engano, com 20 e poucos anos. E para as classes sociais mais baixas, a gente vai perceber que não é bem assim. Não é um período que existe um benefício para as classes sociais mais baixas, certo? Quem vai tomar o poder e quem vai sair muito bem desse processo vai ser a alta burguesia, certo? Tanto é que essas classes sociais mais baixas vai ter reflexo posteriormente nas revoluções de 30 e 48, certo? São revoluções que a gente vai ver agora dentre as próximas aulas, se não me engano, na próxima semana na outra, certo? Que são revoluções oriundas de classes sociais mais baixas que estão insatisfeitas, e aí entra todo num período de industrialização na França também, e a classe social dos movimentos operários também inicia também com uma miséria muito grande, não como na Inglaterra, tá um pouco menor, mas então, bem, ótima pergunta, já te respondo. Mas não ficou bom para a galera mais pobre, camponeses, sobretudo. Mas a baixa burguesia da cidade também não dá para dizer que houve grandes avanços do período revolucionário. Durante o período jacobino, sim. Durante o período jacobino, sim. Tanto que se trabalha com a ideia que o período jacobino ele é o mais revolucionário, porque ele é o que rompe mais as estruturas dessa sociedade burguesa, né? Mas posteriormente não. Tanto que vai desencadear nas revoluções de 30 e 48 depois. Não sei se o Bruno quer falar alguma coisa sobre? Não, pode responder a Rayana? Posso responder com isso? Pode, tanto pode responder. Eu respondo depois. Tá. Então, não houveram revoluções no Brasil, ao ponto como a gente vê a Revolução Haitiana, como a gente vê a Revolução Francesa. Sabe? A gente tem a queda da monarquia, né, em 1889, proclamação da República, mas quem vai assumir o poder tem origens na monarquia, né? São herdeiros de grandes senhores de terra que são donos, famílias de donos de terra que são donas desde a colônia, né? Antes mesmo do Brasil ser império. Então não vai ter uma mudança do status quo, por assim dizer, e a própria monarquia do Brasil Império, a gente vai ver ao longo das próximas aulas também, no segundo reinado, vai ser uma governança que vai ter muita participação da classe burguesa na governança. Vão ter grandes coronéis, grandes senhores, enfim, donos de escravos, donos de terra, escravizados, donos de terra, que vão estar muito perto da monarquia do Brasil Império, então vão estar juntos. Não vai ser uma questão semelhante à França ou mesmo à Inglaterra, onde a monarquia, de certa forma, estava se sentindo oprimida. A busca pelos direitos da monarquia no Brasil Império é conquistada. Os direitos que a monarquia, a maioria dos direitos, os mais importantes que a burguesia queria durante o Brasil Império, ela vai conquistar. Tanto que a própria continuação da escravização no Brasil, né? O Brasil vai ser um dos últimos países a abolir a escravidão. Isso foi muito porque a burguesia permitiu e a burguesia quis. Não foi só porque o Dom Pedro II queria permitir que a escravidão continuasse até 1809. Porque a burguesia, os grandes senhores, donos de escravizados, donos de terra, queriam que fosse. Então, e quem são eles? A classe burguesa. Então, não dá para se dizer que quando a monarquia cai no Brasil, há uma mudança de status quo, porque a burguesia no Brasil Império sempre esteve muito dependente. Mas aí é que não é bem burguesia, a gente não pode trabalhar, por exemplo. A gente não pode trabalhar, por exemplo, o que se tem no Brasil Império é o que a gente chama de oligarquia, tá? Que são grandes fazendeiros, são grandes. Existe um pequeno grupo de comerciantes dentro das cidades, mas ainda muito pouco desenvolvida.
O que a gente pode trabalhar como processo revolucionário, tá? E assim, ó, é bem duvidoso. Eu, por exemplo, não entendo como revolução, tá? Mas há pessoas que entendem, inclusive no próprio vocabulário utilizam, que é a chamada Revolução de 30, tá? Que é o momento que aí sim há um rompimento com essa estrutura agrária brasileira, porque até 1930 quem governava o Brasil eram grandes produtores de café, aqui no Rio Grande do Sul grandes produtores de gado, em outros locais do Brasil grandes fazendeiros, digamos assim, certo? A gente vai ver mais a fundo isso. E quem vai tomar o poder, que de uma maneira ou de outra, aí porque eu não concordo, vai ser os que eles chamam de burguesia liberal, tá? O Getúlio Vargas vai assumir que é o representante dessa burguesia liberal. Mas, por exemplo, o próprio Getúlio Vargas era um grande fazendeiro, a família de Getúlio eram grandes fazendeiros de São Borja, certo? Então, por isso que eu não consigo dizer que é um processo revolucionário. Não há um rompimento total. O que acontece é justamente o Brasil passa de um momento de um país praticamente todo voltado para a produção agrária para uma produção que inicia industrialmente, certo? Mas revolução em si, no Brasil a gente pode dizer que em nenhum momento houve. Houve Houveram tentativas. tentativas. Houve tentativas, por exemplo, revoltas de escravos, houve várias delas, revolta dos malês, por exemplo, a própria Conjuração Baiana, que a gente viu rapidamente aqui, é uma revolta não de emancipação nacional, mas daquela localidade da Bahia ali. Então houve várias revoltas que buscaram um rompimento com essa sociedade. Tem uma perspectiva um pouco distante, a própria Conjuração Mineira, desculpa, Confidência Mineira, onde os líderes da Confidência Mineira eram filhos, né, desses grandes senhores, mas eles tiveram contato com o iluminismo, né, a partir de estudar na Europa, e com esse contato com o iluminismo e até mesmo esse sentimento, porque a Conferência Mineira acontece no mesmo ano da Revolução Francesa, né, em 1879. Então, esses líderes da Conferência Mineira, eles vão estar atrelados muito a essa ideia do iluminismo, vão comprar essa ideia de revolução, de mudar o status quo. Nessa período da Conferência Mineira, o Brasil ainda era colônia, né, de Portugal. Então vai estar essa tentativa de mudança de uma classe ser a governante do país, né? Tinha uma ideia até de transformar Minas Gerais em uma república, né? Mas não são tentativas, né? A gente vê que a Conferência Mineira, a Baiana e outras tentativas não foram bem sucedidas, não foram violentamente contestadas pelo Estado. Né? O Jonathan está perguntando ali, acho que o Brasil teve muitas revoltas, mas talvez nenhuma revolução. É que na realidade toda revolução se inicia com revoltas, né? Na realidade, algumas delas se dependem para um nível macro, para um nível maior, que há um rompimento da sociedade. Então, todas as revoluções, na realidade, se iniciam com processos de revoltas, revoltosos. Certo? A Rayana está perguntando: teve um estado que vendeu os escravos porque a abolição ia chegar lá primeiro. Abolição. Não, teve, por exemplo, se eu não me engano, em 1887, o Pernambuco já tinha abolido a escravidão. Então foi, mas como país, como federação inteira, o Brasil aboliu em 1888, tá? Que é a assinatura da Lei Áurea. Mas a gente tem que perceber que se encontra, isso é uma coisa que a gente vai discutir também, que depois vai existir vários mecanismos. Bom, acabou a escravidão, mas em nenhum momento é dado uma oportunidade para essas classes que vão ser escravizadas, historicamente escravizadas, ascenderem socialmente na sociedade. Não é dado empregos, não é dado disponibilidade de estudo, de desenvolvimento. Direitos não é dado, né? Direitos próprios, não poderiam votar, porque o voto era censitário também, só podiam votar a partir de uma certa quantidade de dinheiro. Então, e um próprio sistema de higienização social, né? Diferente dos Estados Unidos, que nós vamos ver numa aula um pouquinho da praça para frente, nos Estados Unidos, quando acontece a Guerra Civil Americana, que é abolida a escravidão, é implementado um sistema de leis de segregação. Então, por exemplo, certos
os negros, por exemplo, os negros e negras americanos não podiam frequentar o mesmo espaço, não podia casar com brancos, não podiam ter direito às mesmas universidades, não podia. Isso era lei, estava na lei. No Brasil isso não vai acontecer. E aí que surge o chamado mito da democracia racial, que o Brasil é um país onde agrega todas as raças, todo mundo vive num convívio benéfico para todos, o que é um absurdo gigantesco. Isso que é um absurdo gigantesco. A gente sabe e está muito bem visualizado nisso que dentro das camadas de poder da nossa sociedade a representatividade da população negra é muito menor do que condizente com a quantidade da população. Só tu vê dentro da própria universidade, por exemplo, tu entra até os dias de hoje, nos próprios professores, perguntem quantos professores negros vocês têm dando aula para vocês aqui dentro do Educamed. De uma população, por exemplo, de 30%, um pouquinho mais, se eu não me engano, de autodeclarados negros no Rio Grande do Sul, quantos nós tínhamos que ter no mínimo 30, mais ou menos perto dos 30% de professores aqui dando aula, negros dando aula para vocês, e a gente não tem isso, certo? Então a gente tem que começar a olhar nos espaços de poder da sociedade. Os próprios colegas de vocês, quando vocês entraram na faculdade, se perguntam quantos são negros. Houve um avanço com o sistema de cotas? Houve, mas ainda se tem um largo caminho para se percorrer. Quantos deputados negros, deputadas negras vocês encontram? Quantos juízes negros, quantos juízes negros tem? Isso tudo tem que ser contado. Isso tudo demonstra o racismo estrutural que a gente tem dentro da nossa sociedade. Isso é historicamente construído. O que não tem a ver com o assunto, mas hoje o erro. Olha, quanto ao Brasil, pá, o Brasil tá bem complicada a coisa. Sempre tem piores, né? Melhores e coisas do tipo. Acho que tu tem coisas boas, melhores no Brasil e tu tem coisas ruins, piores no Brasil, entendeu? Por exemplo, o Brasil tem o SUS. Nos Estados Unidos não tem SUS, tu tem que pagar por todo praticamente tratamento que tu fizer no serviço de saúde. Enquanto no Brasil tu tem um tratamento de qualidade e gratuito. Demora? Demora. É coisa. Demora nas grandes localidades, né? A gente às vezes, e aí entra o principal preconceito que podemos dizer que é um discurso da direita vem sobre o SUS, né? De que ele não funciona, de que ele é ruim, etc. Por quê? Porque nas localidades de maior nível populacional, ou onde a população mais vai depender desse sistema, né? E a gente pode dizer, então, as zonas mais periféricas das cidades, né? Ali o SUS é um postinho para atender, sei lá quantos mil habitantes. Enquanto eu moro no Rio Branco, eu utilizo o SUS do Rio Branco, do bairro do Rio Branco, e é super acessível. Não só porque ele também é cancelado do modelo, mas ele é muito vazio em questão de comparado. Minha mãe mora em Alvorada, morei no centro de Alvorada, o SUS lá de Alvorada é terrível, lá no bairro onde a gente morava, sabe? Onde eu morava. Então, comparado ao nível populacional, por isso que o SUS é privatizado por essa direita, porque eles não fazem esse recorte de localidade, não fazem esse recorte da porcentagem de pessoas que vão ser atendidas ali. Então, é óbvio que um único postinho para atender, sei lá, 20, 30 mil pessoas num bairro como o Bemberta, que é um bairro enorme, é óbvio que vai ter a superlotação e vai ter gente que vai querer ser atendida, vai precisar ser atendida lá e não vai conseguir ser atendida, porque é o jeito que foi organizado, e isso não foi organizado também sem querer, né? Foi organizado com esse propósito, não realmente nem todo mundo tem acesso, infelizmente. Mas percebam, se o SUS não desse certo, olha a quantidade de gente que teria morrido a mais dentro dessa pandemia se não houvesse o SUS. O atendimento. Não só agora, né? Ao longo da não, eu tô dando o exemplo só da pandemia, isso aqui fica mais próximo pra gente visualizar. Olha o quanto o SUS é essencial para nós. Então é uma coisa que a gente tem que defender sempre. Coisas melhores nos Estados Unidos, comprar um iPhone, sei lá, eu prefiro o SUS. Eu prefiro o SUS. Ganhar em dólar. Ganhar em dólar. Quanto no Brasil teve. Isso é uma pergunta muito legal que tu fez, Rayane. Porque isso vem muito da nossa própria síndrome colonizada, né? Da gente, por exemplo, se tocar muito por o que aconteceu com George Foreman, por exemplo, nos Estados Unidos e coisa e tal, e outros movimentos de violência policial contra a população negra. Mas, cara, tu vai em qualquer espaço,
mais pobre, ou no próprio dia a dia. Ontem a gente teve, por exemplo, arquivado um processo de um menino que era administrador negro que foi morto por engano pela polícia aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, no Brasil. Quantidade de meninos que morrem em troca de tiroteio com a polícia no Rio de Janeiro, certo? Então a violência policial é tão racista, tão violenta nos Estados Unidos quanto aqui, certo? E existe, e aí antes que eu queria falar, existe um movimento negro muito forte no Brasil, tá? Que é muito mais na ideia do silenciamento das grandes mídias dessa resistência negra. Mas existe movimentos, e vocês entrando dentro da universidade, vocês vão encontrar uma galera fazendo um trabalho muito legal, muito bacana, justamente reivindicando esse tipo de coisa, certo? Que existe e resistem até os dias de hoje. Certo, povo? Não sei se mais alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa. Passamos o nosso horário, mas acho que a conversa está boa e acho que isso é importante. Esse tipo de coisas são importantes para a gente conversar, né? Mas, da minha parte, queria muito agradecer vocês. Foi cansativo essas 3 primeiras semanas para a galera nova que entrou. Talvez para a galera mais antiga também tenha sido cansativo, mas bom revisar os conteúdos. Mas agora a gente volta para nossas aulas normais. Semana que vem tá eu e a Manu, né, Bruno? Eu e a Manu, né? Acho que é. Eu e a Manu aqui dando aula para vocês na terça e quinta. Sim, que vem retomar Brasil daí. Certo, povo? Ficou alguma dúvida? Gostaram da aula? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, tá, gente? Não fiquem com vergonha, a gente tá aberto para conversar com vocês, para trocar uma ideia, bateu angústia, nem que seja de vestibular, entrem em contato com a gente, tá? A gente tá aberto para conversar com vocês, para a gente se conhecer e para aprender com vocês também, tá? Essas aulas muito corridas a gente não consegue trocar uma ideia, né? Das experiências de vocês e coisa e tal. Mas vocês vão ver que durante o ano isso é tão importante para nós quanto o que a gente passa para vocês. Ok, gente? Da minha parte era isso. Um beijo. Boa noite. Oficialmente quintou. Obrigado, gente, pela paciência. Tchau, tchau. Valeu, Grisel.